Você que parou neste vídeo, isso é para você. Você já sentiu que está travando uma guerra invisível todos os dias? Como se existisse uma força constante tentando te empurrar para longe de Deus. Por mais que você lute, as tentações parecem sempre voltar. E a verdade é uma só: o inimigo não descansa. As batalhas espirituais são reais e acontecem dentro de nós, no nosso pensamento, nas nossas decisões, nas nossas fraquezas. Mas o que talvez você ainda não saiba é que existe um segredo poderoso que pode te dar uma força inabalável para vencer qualquer luta. Hoje, eu quero te mostrar como resistir às tentações e permanecer firme, mesmo quando tudo ao seu redor diz para desistir. Mas antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar essa palavra com alguém que está travando essa mesma luta. Porque essa mensagem pode ser a resposta que Deus quer entregar para a sua vida e também para alguém que você ama. Se você sente que está em uma batalha espiritual, se sente que a luta tem sido difícil demais, fica comigo até o final, porque hoje Deus vai te fortalecer com armas espirituais que vão mudar sua forma de enfrentar as tentações, entendendo a batalha espiritual, o verdadeiro inimigo. Muita gente acha que as tentações que enfrenta todos os dias são apenas fruto da fraqueza pessoal, do ambiente ou do acaso. Mas a realidade espiritual é muito mais profunda do que isso. Existe uma guerra acontecendo, silenciosa e constante. E se você não entender que está dentro desse campo de batalha, corre o risco de ser derrotado sem nem perceber. A Bíblia revela essa verdade em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que o verdadeiro inimigo não é a situação difícil, não é o colega de trabalho, não é a tentação em si, mas sim o que está por trás disso. É uma batalha espiritual, uma guerra invisível que o inimigo trava para tentar te afastar de Deus, destruir sua fé e roubar o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas como esse inimigo age? Ele é astuto. Ele não aparece de forma escancarada. Ele trabalha nas entrelinhas, nos pensamentos sutis, nas sugestões aparentemente inofensivas. Foi assim desde o princípio, lá no Jardim do Éden. Satanás não forçou Eva a pecar. Ele apenas distorceu a palavra, plantou dúvida e deixou que a queda acontecesse como consequência. E é assim que ele age até hoje. Com pequenas sementes de dúvida, com pensamentos do tipo: só dessa vez não tem problema. Você não vai conseguir mesmo. Para que tentar? Deus se esqueceu de você. O primeiro passo para vencer essa guerra é reconhecer que ela existe. Muitos caem, simplesmente porque não percebem que estão sendo atacados. Acham que estão apenas com um dia ruim, quando na verdade estão sob pressão espiritual. É por isso que Jesus nos deixou um alerta forte em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra revela que ninguém está acima da tentação. Nenhum cristão, por mais maduro que seja, está imune. E a única forma de resistir é estar em vigilância constante e manter uma vida ativa de oração. Outro ponto importante é entender que ser tentado não é pecado. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi tentado no deserto por Satanás. Mas ele não caiu. Por quê? Porque usou a palavra como arma e permaneceu firme no propósito. Isso nos ensina que ser tentado é parte da jornada. O que não podemos é ceder. Quando o inimigo percebe que você está firme, ele não desiste, apenas muda de estratégia. Em vez de apresentar algo claramente errado, ele disfarça. Ele sabe que, se te mostrar o pecado como ele é, você vai resistir. Por isso, ele começa com concessões pequenas, um pensamento impuro que você não combate, uma atitude errada que você ignora, um hábito que parece inofensivo, mas que te afasta de Deus pouco a pouco. Tiago 1:14 e 15 explica exatamente isso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado não chega de repente. Ele começa como uma ideia, cresce como um desejo e se torna uma decisão. Por isso, precisamos cortar o mal pela raiz, antes que a semente germine. Mas aqui vai uma notícia poderosa. Deus nunca te deixa sem saída. Em 1 Coríntios 10, 13, lemos: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Isso significa que nenhuma tentação é maior do que a força que Deus te dá para vencê-la. Sempre haverá um escape. Sempre haverá um caminho certo. Mas para enxergar esse caminho, você precisa estar conectado com Deus. Não dá para vencer essa batalha com a força humana. É preciso estar cheio da presença de Deus. É preciso estar com os olhos espirituais abertos. É preciso discernir o que parece inofensivo, mas é uma armadilha. Se você sente que essa guerra é constante na sua vida, não se desespere. Você não está sozinho. Deus está com você, te fortalecendo e te capacitando para resistir. Mas a escolha de lutar é sua. E a boa notícia é que, com Deus, essa batalha já tem um final de vitória. Estratégias práticas para vencer qualquer tentação. Agora que você já entendeu que estamos em uma batalha espiritual constante e que o inimigo usa estratégias sutis para tentar te derrubar, chegou a hora de se preparar com as armas certas. Deus não te deixou sozinho nessa guerra. Ele te deu ferramentas espirituais para que você possa resistir ao pecado e permanecer firme todos os dias. A primeira estratégia é fortalecer o seu espírito através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, ela é uma arma espiritual. Em Efésios 6:17, a palavra é chamada de espada do Espírito, o que significa que ela serve tanto para defesa quanto para ataque. Quando o inimigo vier com mentiras, é a palavra que corta essas mentiras e revela a verdade. Jesus nos mostrou exatamente como isso funciona. Quando foi tentado no deserto, ele não entrou em discussões ou explicações com Satanás. Em vez disso, respondeu com a Escritura: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Isso nos ensina algo poderoso. A melhor maneira de resistir à tentação é usar a palavra de Deus como resposta. Conheça a palavra, memorize versículos, declare a verdade com autoridade. Essa é sua espada. A segunda estratégia é fugir das situações que te colocam em risco. Muita gente cai porque insiste em permanecer onde não deveria estar. A Bíblia é clara quanto a isso. Em 1 Coríntios 6:18 está escrito: Fujam da imoralidade sexual. E em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz: Fuja também das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Note que o mandamento não é resistir, é fugir. Se você sabe que algo é uma armadilha, saia de perto. Não teste seus limites. Se a conversa te enfraquece, mude de assunto. Se o ambiente te empurra para o erro, se afaste. Fugir, nesse caso, não é covardia, é sabedoria. A terceira estratégia é viver uma vida de oração constante. Jesus alertou seus discípulos em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é mais do que um socorro em tempo de crise. É uma prevenção. Quando oramos, nos mantemos alinhados com Deus e sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele nos alerta, nos corrige e nos dá forças para dizer não ao pecado antes mesmo que ele se torne uma ação. A quarta estratégia é andar com pessoas que fortalecem sua fé. A vida cristã não é uma jornada solitária. Em Eclesiastes 4:9-10 está escrito: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Você precisa de pessoas que te levantem, que te lembrem quem você é em Deus, que orem por você quando sua força estiver fraca. Seja seletivo com suas amizades. Não ande com quem te arrasta para o erro. Ande com quem te aproxima da verdade.
A quinta estratégia é alimentar sua mente com o que edifica. Tudo o que você assiste, ouve e consome molda seus pensamentos, e seus pensamentos definem suas decisões. Em Filipenses 4:8, Paulo nos orienta: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, se você quer vencer tentações, comece pela forma como alimenta sua mente. Desligue o que te contamina e conecte-se com aquilo que fortalece sua fé. E por fim, uma das estratégias mais poderosas. Lembre-se sempre do propósito que Deus tem para a sua vida. O pecado pode parecer prazeroso por um instante, mas as consequências são sempre destrutivas. O inimigo nunca mostra o preço que vem depois da queda. Em Gálatas 6:8 está escrito: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Toda escolha é uma semente. Se você semeia obediência, colherá bênçãos. Se você semeia pecado, colherá dor. Mas se você mantiver os olhos no propósito, as tentações perdem a força. Você sabe quem é, sabe para onde está indo e sabe o que está disposto a abrir mão para viver a vontade de Deus. Então pratique essas estratégias. Fortaleça-se na palavra. Fuja daquilo que te enfraquece. Ore constantemente. Caminhe com pessoas de fé. Alimente sua mente com a verdade. E mantenha o propósito de Deus sempre à sua frente. Assim, você viverá com uma força inabalável e vencerá qualquer tentação. Como lidar com as quedas e recomeçar com Deus? Mesmo conhecendo estratégias, mesmo buscando a Deus, a verdade é que todos nós, em algum momento, tropeçamos. E quando isso acontece, muitas pessoas são consumidas pela culpa, pela vergonha e pela sensação de fracasso. A grande pergunta que invade a mente é: será que ainda há volta para mim? A resposta é sim. Sempre há esperança para quem decide voltar. O primeiro passo para lidar com a queda é entender que o seu erro não define sua identidade. Você não é o seu pecado. Você é filho de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 24:16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Isso significa que cair não faz de você alguém derrotado. A verdadeira derrota acontece quando você decide não se levantar mais. Deus conhece suas fraquezas e, mesmo assim, não desistiu de você. O coração arrependido sempre encontrará graça diante do Pai. Um exemplo poderoso disso é a história de Pedro. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas, na hora da pressão, negou o Mestre 3 vezes. Pedro chorou amargamente. Ele se sentiu falho, indigno e culpado. Mas sabe o que Jesus fez após ressuscitar? Ele foi ao encontro de Pedro. Ele o restaurou. Ele reafirmou seu chamado. Em João 21, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a cada resposta afirmativa, ele declara: apacenta as minhas ovelhas. Isso nos mostra que o fracasso não é o fim da história. Deus não apenas perdoa, ele restaura e reposiciona. Pedro, que negou, foi o mesmo que depois pregou e levou milhares a Cristo. O seu erro não cancela o plano de Deus, mas o arrependimento verdadeiro o ativa novamente. No entanto, precisamos entender uma verdade importante. O pecado não pode virar um hábito. Em Romanos 6:1-2, Paulo pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A graça é o caminho para o recomeço, não uma desculpa para continuar no erro. O arrependimento verdadeiro não é só sentir culpa, é decidir mudar. É virar a direção. É dizer: eu errei, mas não quero mais viver assim. E como recomeçar depois da queda? Confesse o pecado a Deus com sinceridade. Não esconda, não fuja. Diga a verdade. Em 1 João 1:9, temos uma promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não te espera com condenação. Ele te espera com braços abertos. Identifique o que te levou à queda. Não adianta se levantar se continuar caminhando no mesmo caminho que te derrubou. Evite lugares, conversas, hábitos e ambientes
que te enfraquecem. Mudança de mente leva a mudança de comportamento. Busque apoio espiritual. Tiago 5,16 nos orienta. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você não precisa contar sua vida a qualquer um, mas precisa de pessoas maduras, de confiança, que possam orar com você, te aconselhar e te ajudar a ficar firme. Não lute sozinho. Deus usa pessoas para te levantar. Reafirme sua identidade em Cristo. O diabo quer te convencer de que, por ter caído, você perdeu seu valor. Mas essa é uma mentira. Deus é especialista em transformar histórias quebradas em testemunhos de glória. A queda não é o fim. É uma oportunidade de recomeço. E quando você decide voltar, Deus te dá um novo fôlego, uma nova chance e uma nova direção. Corra para Deus, não fuja dele. Mesmo com seus erros, Ele ainda tem um plano para você. Mesmo com suas falhas, Ele ainda quer te usar. Mesmo com suas marcas, Ele ainda te chama pelo nome. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de deixar a culpa no passado e seguir em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Se você decidir se levantar, Deus estará pronto para caminhar ao seu lado. Como fortalecer o espírito e permanecer firme. Todos os dias. Vencer uma tentação e se levantar após uma queda são passos importantes. Mas o verdadeiro desafio está na constância. A vitória real acontece quando conseguimos permanecer firmes todos os dias, mesmo diante das tentações sutis e dos ataques espirituais que surgem ao longo da jornada. A caminhada cristã é uma construção diária, e para vencermos, precisamos fortalecer nosso espírito de forma contínua. O primeiro passo para isso é desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Sem relacionamento, não há força. Sem presença, não há resistência. Jesus nos ensinou algo profundo em João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Isso significa que, quanto mais tempo passamos com Deus, mais fortalecidos nos tornamos. Mas, se nos afastamos, nos tornamos frágeis e vulneráveis às investidas do inimigo. Essa intimidade é construída por meio da oração diária. Não estamos falando de orações automáticas, feitas por obrigação. Estamos falando de tempo de comunhão, de abrir o coração, de buscar direção e força para cada dia. Tessalonicenses 5,17 nos exorta: orem continuamente. Isso nos ensina que a oração é nossa conexão vital com o céu. É nela que encontramos refúgio, clareza e resistência. Outro pilar fundamental é alimentar-se da palavra de Deus todos os dias. Mateus 4,4 nos lembra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se queremos vencer o pecado, precisamos estar espiritualmente nutridos. Um espírito bem alimentado resiste ao mal. Um espírito fraco cede com facilidade. Um dos maiores erros que muitos cometem é achar que apenas ouvir uma pregação por semana é suficiente. Mas assim como o corpo precisa de alimento diário, o espírito também precisa ser nutrido constantemente. A leitura bíblica não é apenas disciplina, é sobrevivência espiritual. Fortalecer o espírito também exige vigilância. Mateus 26,41 nos alerta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não basta apenas orar. É preciso estar atento, discernir ambientes, situações e pessoas que possam nos enfraquecer. Muitas quedas começam com pequenas concessões, um conteúdo que não edifica, uma conversa fora de hora, uma distração que parece inofensiva. Devemos vigiar o que consumimos, onde colocamos nosso tempo e com quem estamos caminhando. Outro aspecto essencial é buscar uma vida de santidade. Santidade não significa perfeição, mas separação. Significa viver de forma intencional, desejando agradar a Deus em todas as áreas da vida. Pedro 1,15-16 nos desafia: sejam santos porque eu sou santo. Isso exige escolhas. Escolhas na fala, nas atitudes, nos relacionamentos. Mas a boa notícia é: não fazemos isso sozinhos.
O Espírito Santo nos capacita. Ele nos transforma de dentro para fora. A comunhão com outros cristãos também fortalece o espírito. Hebreus 10:25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Estar cercado de irmãos da fé nos fortalece, nos edifica, nos protege. Muitos que caem começam se afastando da comunhão. Por isso, estar em um ambiente de fé é essencial para permanecer firme. E por fim, fortalecer o espírito é confiar plenamente em Deus. Isaías 40:31 traz uma promessa poderosa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Você quer permanecer firme? Então, alimente-se da palavra. Mantenha uma vida de oração. Vigie sua caminhada. Busque a santidade. Permaneça em comunhão e confie no Senhor. Essa é a base de uma vida inabalável. Não se trata de viver sem lutas, mas de viver com o espírito tão fortalecido que nenhuma tentação será capaz de te derrubar. Como viver com autoridade espiritual e vencer qualquer batalha. Depois de aprender como fortalecer o espírito e permanecer firme todos os dias, é hora de dar um passo a mais na caminhada cristã. Deus não quer que você apenas sobreviva às tentações. Ele quer que você viva com autoridade espiritual, avance com ousadia e vença todas as batalhas com confiança. Você não foi chamado para viver acuado, com medo de errar a qualquer momento. Você foi chamado para guerrear no espírito, cumprir o propósito de Deus e pisar sobre toda tentativa do inimigo de te paralisar. Jesus disse em Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Isso é uma promessa. Mas por que muitos cristãos vivem como se estivessem derrotados? A verdade é que muitos não sabem que têm autoridade, ou até sabem, mas não aprenderam a usá-la na prática. E é exatamente isso que vamos entender agora. A autoridade começa com obediência. Tiago 4:7 nos ensina: Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Autoridade espiritual não é gritar alto, nem ter postura religiosa. Autoridade nasce de um coração submisso à vontade de Deus. Quanto mais alinhado você estiver com a palavra, mais autoridade terá para resistir ao mal. Quem obedece anda com cobertura. Quem anda com cobertura tem poder. Não. Use as armas espirituais. Efésios 6:11 e 12 nos lembra que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, precisamos estar armados, não com armas físicas, mas com a armadura de Deus. Aqui está o que ela inclui: cinturão da verdade, para viver com integridade e rejeitar as mentiras do inimigo. Couraça da justiça, para proteger seu coração e andar em retidão. Calçados da paz, para caminhar com firmeza e levar o evangelho. Escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do inimigo. Capacete da salvação, para proteger sua mente com a certeza de quem você é em Cristo. Espada do Espírito, a palavra, para atacar com a verdade. Você não entra numa guerra sem estar preparado. Quem se reveste diariamente com essa armadura caminha em autoridade e não é facilmente abalado. Declare a palavra de Deus. Provérbios 18:21 afirma: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você fala molda sua atmosfera espiritual. Em vez de dizer, eu não consigo, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de pensar, o inimigo está vencendo, declare, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. A autoridade espiritual se manifesta também pela sua confissão. Fale com fé. Proclame a verdade. Repreenda o mal com a palavra. E seja cheio do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder não é natural, é sobrenatural. É o Espírito Santo que te fortalece para resistir, que te dá discernimento, sabedoria e ousadia. Você precisa buscá-lo todos os dias. Peça para ser cheio.
Peça para ser guiado. Peça para ser renovado. Quando o Espírito Santo está no controle, você vence o pecado e vive em autoridade. Nunca desista. Gálatas 6:9 nos encoraja. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Você pode até tropeçar, pode até cansar, mas não pare. Continue, persevere, resista. A vitória não é dos que nunca caem, mas dos que continuam, dos que levantam, dos que não desistem. Conclusão: Deus te chamou para vencer, não para viver com medo. Ele te capacitou para resistir, mas também para avançar. Você tem autoridade espiritual em Cristo para vencer qualquer batalha. Agora é a sua vez. Submeta-se a Deus. Use as armas espirituais. Declare a palavra. Seja cheio do Espírito Santo. E nunca desista. A batalha é real, mas a vitória já está garantida para quem anda em autoridade espiritual. Se você chegou até aqui, isso significa que Deus falou com você de uma forma poderosa. Essa palavra não foi por acaso. Ela veio como resposta, como direção, como força para os dias de luta. Agora, é hora de colocar tudo isso em prática. Inimigo pode até tentar te derrubar, pode lançar tentações e tentar te desanimar. Mas se você aplicar essas verdades que aprendeu, sua fé será inabalável. Sua mente estará firme na verdade. Seu espírito estará fortalecido pela palavra. E nenhuma tentação terá poder sobre a sua vida. Deus te chamou para resistir, vencer e viver com autoridade espiritual. Mas essa vitória começa com uma decisão. Por isso, se hoje você sente que é hora de se posicionar, de viver em santidade, de se afastar do pecado e andar em obediência com Deus, eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, hoje eu entendi que a batalha espiritual é real, mas também entendi que o Senhor já me deu tudo o que eu preciso para vencer. Eu reconheço minhas fraquezas e te peço força para resistir ao pecado. Renova meu espírito, fortalece minha mente, me enche com o teu Espírito Santo. Eu não quero mais viver caindo nas mesmas tentações. Eu quero viver para o teu propósito, com autoridade, firmeza e santidade. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escreva aqui nos comentários: eu escolhi viver em vitória. Essa declaração pública é um ato de fé e pode impactar outras vidas também. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem preparado para fortalecer a sua caminhada. Lembre-se, você foi chamado para vencer. Viver caído não combina com quem foi levantado por Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e te dando forças para vencer todas as lutas. Nos vemos no próximo vídeo.